disponibilizar isso depois para vocês. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aí. O professor Gilmar está aí, também já cumprimentei. Muito obrigado pela indicação do Geraldo aí, foi um prazer. Geraldo, eu gostaria de te agradecer em nome da Faculdade de Futuro. E agora você pode começar, né, a falar para a gente desse planejamento, dessa estratégia que essa empresa sua aí, conheço você, mas conheço, né, o tipo de serviço que você presta aí, trocar, né, a ideia de trocar com a gente as coisas boas, né, o que a gente aprendeu, principalmente o que o senhor aprendeu nesse período pandêmico. Eu ainda acho que ainda vai esse resto de ano ainda, e mais um pouquinho dos outros 4 meses ainda, uma prospecção que a gente tem, que a gente vai fazendo aí em termos administrativos, né? Mas a palavra é do senhor aí, estamos às ordens aí. Pode conduzir aí da melhor forma. E os alunos, gente, também, vocês estão à vontade, vocês podem ficar à vontade aí para fazer pergunta, interromper, a gente está aí para isso, para descontrair, para trocar experiência mesmo, a intenção é essa. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Primeiramente, dizer que é um prazer, né, estar aqui falando para os acadêmicos, né, de administração. Obrigado por estarem conosco e falar um pouquinho, né, da administração, do meu caso, como a administração entrou na minha vida, como me trouxe até aqui, né? E eu me apaixonei pela administração sem saber, na verdade, quando eu comecei eu queria saber que área que eu atuava, né? E a administração caiu na minha vida como uma coisa bacana demais, que hoje acho que eu não faria outra coisa a não ser trabalhar nessa área. A partir daí a gente começou, fui estagiário da Geomig, né? Vou contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei estagiário da Geomig, fiquei lá um ano e meio, 2 anos com estágio. E a partir daí montei meu primeiro negócio, né? Como sonho de qualquer acadêmico de administração é trabalhar para si mesmo, né? E comecei com um plano de negócio, que todos aqui conhecem bem, botei debaixo do braço um plano de negócio sem dinheiro e vamos buscar investidor. E a gente conseguimos investidor e aí o plano decolou. Isso já se vão 20 anos, né? Parece que foi outro dia, mas já tem um chãozinho bom. A empresa, o Grupo Microplan, que é o qual eu sou diretor, já tem 20 anos de mercado, 20 anos de estrada. E nesses 20 anos a gente já passou por muitas coisas, né? Crises, vimos muitos concorrentes ficarem para trás, né? Hoje eu aprendi a não ter medo de concorrência, professor Paulo, porque a concorrência ela é sadia. Desde leal, né, ela é sadia. Eu aprendi a não ter medo de concorrência. Nesses 20 anos aí, isso, exatamente. Nesses 20 anos aí, nós tivemos muitos concorrentes. E eu vi muitos ficarem para trás, tá? E aí a gente vai falar sobre isso também aqui na frente, um pouquinho sobre essa pandemia. A partir daí, começamos a abrir mais negócios, tudo na área de tecnologia. A Microplan hoje, depois começamos com a NetVex, que é o nosso provedor de internet. Mais adiante, nós adquirimos a Autocom, que é o nosso braço de automação comercial aqui no Espírito Santo e Minas. E, por fim, nós temos agora a Global, que, por fim, como eu digo, já tem 10 anos isso. A Global Rastreamento, que é uma empresa que trabalha a nível nacional. Tá? Então, a nível Brasil, é uma empresa que nos enche de orgulho, porque começou com cara de franquia, todo mundo falava que era uma franquia, e hoje ela se destaca no cenário aí, com excelentes clientes potenciais aí que nos enche de orgulho e que nos faz vender mais, né? Porque quando você tem um cliente renomado, isso faz com que outros clientes te dê mais credibilidade, né? Te reforça ainda mais o network. Isso para mim foi fantástico, tá? Network na administração é tudo. Então a gente tem que aprender isso, uma coisa que a faculdade ensina, mas aqui fora o mercado te ensina a duras penas, que é trabalhar com network, trabalhar, fazer contatos, redes, relacionamentos, né? Porque isso sim que faz os negócios avançarem, tirar projetos do papel e por aí afora, tá? Vamos falar um pouquinho aqui, do momento atual da pandemia, né? O que nós, como empresa, e todas as empresas que estão aí no mercado, estão sofrendo, né, com essa pandemia. Primeiro,
a gente tem que analisar o cenário atual. Vamos falar de um cenário atual para a gente passar para uma previsão futura, né? A situação hoje do Brasil e do mundo primeiro, o mundo está todo assustado, né? A gente já viu que as pessoas agora estão relaxando um pouquinho nas quarentenas, no cuidado com o vírus, mas a gente viu que o mundo está assustado. A gente viu que isso abalou todas nesse mercado, ficou todas afetadas, né? Então, a primeira coisa é esse mundo assustado. Tá? Isso é inevitável, não tem como não ficar assustado, né? Segundo, é uma fake news para todos os lados, a gente não sabe o que é mentira, o que é verdade, né? Referente à pandemia, referente a que você tem que redobrar ainda mais a sua atenção, né? Ligar os seus radares aí daquilo que faz sentido do que não faz sentido. Depois também nós temos aí a TV fazendo o papel dela de informar com um certo exagero, causando até um certo terror, né? E isso, com certeza, atrapalha muito também a expectativa de negócio. Para quem quer investir, para quem quer crescer, se você for ouvir TV, você não investe. A verdade é essa. Se você for assistir televisão hoje, no momento atual, a TV te promove o contrário, que você, não, olha, fica em casa, não invista, não faça nada. E se você não fizer nada, você vai ficar para trás. A gente tem uma situação atual também, a gente vê uma recessão à vista, tomara que isso não se concretize, mas isso está bem visto, está bem assim, os economistas veem isso muito forte. Nossa cidade ainda, graças a Deus, está muito bom, o comércio está ativo, as pessoas estão comprando, isso é excelente, né? Tá? E outras cidades mais, até Caratinga mesmo, também a economia ainda não está deslanchando como deveria. Outra situação também, uma coisa forte que essa pandemia pegou, que na administração a gente prega que nós temos que fazer um planejamento estratégico, né? Isso é líquido e certo, temos que fazer um planejamento estratégico, começar um plano com 5 anos, né, a longo prazo. A pandemia botou tudo isso pro chão, tá? Então, quem tinha um plano estratégico para 5 anos, para 1 ano, a pandemia derrubou, literalmente, tá? Então, isso aí, quem tinha um plano aí em dezembro, hoje praticamente não se aplica esse planejamento estratégico. Então, ninguém tem plano B. Isso que a gente viu aqui, o que nós, enquanto empresa, enquanto empregadores, estamos vendo, é que ninguém tem plano B. Nem os governos mais avançados, Estados Unidos, né, os países da Europa aí, ninguém tinha plano B. Todos estão sofrendo aí com para se readequar a esse novo cenário, tá? E isso aí não é fácil falando em questões de prazo, né? A gente sabe que uma mudança, para ela ocorrer, ela leva tempo. E com a pandemia ela acelerou de forma absurda, né? Então, a gente viu empresas aí sumirem do mapa, do nada, viu empresas aí com essa pandemia elas sumirem, e a gente viu também outras empresas, outros negócios sendo abertos, tá? Em função da pandemia, né? Então, a pandemia ela trouxe a ameaça de fechar negócios, como fechou várias empresas, não só no Brasil, como em outros países, mas também ela trouxe o lado bom da pandemia, se é que a gente pode falar dessa forma, ela trouxe para nós várias oportunidades, tá? Nós, enquanto administradores, enquanto acadêmicos de administração, nós temos que aprender isso. As regras, elas mudam o tempo todo. Quando você decora a resposta, a pergunta muda. Tá? Então, por isso que nós temos que ter essa flexibilidade de adaptação a cenários diferentes. Nós não sabemos o que vem pela frente, é uma incógnita ainda, tá? Ninguém sabe como que vai ser o 2021, ninguém se arrisca a dizer, né? Mas nós temos que nos adequar. E esse plano B pegou muitas empresas aí com as calças curtas, vamos assim dizer. E aí elas estão se movendo, é o nosso caso.
né? Nós lá da Microplan, a gente teve uma dificuldade muito grande quando aquela questão de ninguém sair de casa, o comércio caiu, e a gente também não tínhamos um plano B, obviamente, e, consequentemente, a gente começou a pensar, vamos criar uma estratégia rápida, juntamos a nossa equipe de gerentes, né, que já está com a gente aí, nossos gerentes estão há anos com a gente. Então, pessoal, o que nós podemos fazer, tá, para sair desse momento de dificuldade? Esse momento que os clientes não estão comprando, estão com medo de comprar, isso logo no início da pandemia, né? E como que nós vamos sair desse momento? E aí criamos várias estratégias, tá? Analisamos o momento atual e criamos estratégias. Uma das estratégias nossa, que a gente está tendo um sucesso bacana, começou agora há poucos meses, né? Que a pandemia não tem tanto tempo assim, é as nossas vendas online. A Microplan não tinha. Nós começamos no ano de 2020, olha para você ver, no ano de 2019, vendas online não estava no nosso radar. Rapidamente, fizemos um e-commerce com 90 dias. 90 dias nós colocamos a empresa funcionar no ar. Hoje, já está, graças a Deus, já está tendo excelentes resultados. Então, e aí a gente vê um mercado que eu não enxergava. É uma das facetas das vantagens, do lado positivo da pandemia. Eu não pensava em vender para um cliente, vender um computador, um celular para um cliente lá em Rondônia, lá em São Paulo, não sei o estado, a parte que ele se encontra. E nós conseguimos. Com 90 dias, isso tornou possível. Tá? Ferramentas hoje estão mais avançadas, né? A gente conseguiu fazer isso. E nos adequamos. Tá? Então, em todas as empresas que a gente atua, todos os segmentos que a gente atua, conseguimos adequar, né, os nossos serviços. Muita gente, hoje temos muitos funcionários ainda trabalhando em home office, tá? Os funcionários de suporte, de programação, que a gente também é software house, né? Todos estão trabalhando em casa. Agora, aqueles de frente, aqueles que precisam lidar com o cliente, esses sim, esses estão ainda trabalhando e trabalhando com garra. Tá? Então, assim, a nossa situação ela partiu de um ponto onde a gente se viu ameaçado, obviamente, né? Todas as empresas se viram ameaçadas, e, peraí, vamos tirar a bunda da cadeira, né? Vamos correr, vamos nos mexer, se quisermos nos manter no mercado. Né? E aí fizemos. E graças a Deus a gente está saindo estamos atravessando essa pandemia, né? Se podemos dizer que ainda ninguém está saindo, com fôlego, graças a Deus. Tá? Mas isso se deve ao fato da gente sair da zona de conforto. Hoje tem muitas empresas, eu conheço várias empresas, a gente tem cliente, a boa parte dos nossos clientes são clientes de empresas, tanto da Autocom quanto da Global, que a gente tem um foco empresarial, né? De cliente corporativo. Netvex também tem boa parte de cliente de empresa. A gente conhece clientes que estão na zona de conforto. Tá? Então, clientes que, para eles, deixa a vida me levar. Né? Vamos ver onde isso vai dar, vamos ver que isso vai acabar, como isso vai acabar. Estão pagando para ver. Então, nós nos adequamos, queremos nos adequar ainda mais, e isso não para. A gente não pode falar que o que nos trouxe até aqui nos garante para frente. Não é isso, de forma nenhuma. O que me trouxe até aqui, o sucesso que me trouxe até aqui, não me garante daqui a 2021, 2022 e por aí. Então, a gente precisa ter essa ciência, esse conhecimento de que é preciso mudar todos os dias. Tá? E se adequar à mudança. O que o mercado pede? Eu tenho uma convicção do seguinte, que você pode ter o caixa, você pode ter o dinheiro, mas é o mercado que manda nele, não é você. Tá? Sua empresa pode estar com caixa positivo, bacana, mas se o mercado mudar e você não aceitar, você fica para trás. O mercado não aceita desaforo, né? Como a gente brinca, o mercado ele não tolera. Tá? Então, essa é a situação, para a gente começar um bate-papo, a situação atual. E isso, logicamente, exigiu da nossa equipe. Tá? A equipe ficou muito abalada, todo mundo pensava em demissão, né?
as empresas demitindo, vamos demitir, outras vão fechar e aquela coisa toda, todo mundo falando em demissão, os funcionários ficaram com medo. Quem não ficaria, né? Está empregado e de poucos meses você vê seu emprego ameaçado. E aí a gente começou a trabalhar também a equipe. A equipe, porque ela é que sustenta os negócios. Não adianta você ter o melhor negócio se você não tiver a melhor equipe. Tá? Então aí a gente começou a trabalhar com a nossa linha de gerência, que ela é responsável por todas as equipes, né, dessas empresas. E aí a gente começou, olha, pessoal, agora se vocês já se davam 100%, agora a gente vai ter que se dar mais. 110, 120, 130, porque o negócio agora, o jogo ficou duro. Agora a questão agora é jogar com o coração, botar o coração na ponta da chuteira e ir para campo, sabe? É como se fosse no finalzinho do jogo, você tem que virar o placar. É mais ou menos isso. Tá? Nós nos reinventamos, como qualquer outra empresa, como aqui hoje nós estamos, né? Quem diria que hoje nós teríamos uma aula, né? Você estivesse assistindo aulas aí pela internet. Isso talvez não era tão imaginativo quanto há um ano atrás, né? Ninguém pensava nisso, que hoje estaríamos em casa assistindo aula. Estaríamos na sala, sentado nas carteiras. Isso fez nos reinventar. E a gente conseguiu mudar isso com a nossa equipe e eles compraram essa ideia. Né? Olha, precisamos largar o que a gente aprendeu até aqui e aprender coisas novas. Isso foi bacana, foi um diferencial enorme. A equipe, ela é fantástica quando você cria uma estratégia e essa estratégia, a equipe compra essa estratégia, eles vendem isso como se fosse a 7ª, 8ª maravilha do mundo. Tá? Então a equipe tem que estar envolvida. Desde o início da pandemia, a gente envolveu a equipe. Hora nenhuma a gente escondeu. Participativos, né? Aqueles funcionários que eram mais quietinhos no cantinho dele, eles quiseram também participar das mudanças, e isso foi fantástico. Então, funciona quietinho lá, o cara já saiu com ideia, já deu ideia, já abraçou causa, já correu atrás de atitudes, de ações, né? Só o fato de serem mais proativos já fez total diferença, tá? Uma coisa que a gente mostrou para eles também, que o lucro que a empresa tem, como qualquer outra empresa tem, nós não vamos conseguir, nesse momento de pandemia, aumentar as nossas vendas. Então, nós vamos tirar o nosso lucro dos custos. Ou seja, vamos reduzir custos. Essa foi um grande momento, uma dificuldade que a gente teve, mas que foi abraçada por eles também. Pessoal, temos que cortar. Tá? E aí foi que a gente começou a fazer alguns cortes, daqueles que não eram, logicamente, a essência da empresa, o que era estratégico para a empresa, muita coisa a gente conseguiu e conseguiu bem tornar isso estratégico. Nós passamos para eles, para os nossos colaboradores, para a gente. Eu estou falando um pouquinho das estratégias que nós utilizamos, tá, pessoal? Para enfrentar esse momento de pandemia. A gente definiu que nós definimos 3 tipos de empresa, tá? Que iriam enfrentar a pandemia no início. Tá? Primeiro, aquelas que estavam bem, aquelas empresas que estão bem financeiramente. Para essas empresas, o vírus, vamos comparar se essas empresas fossem um organismo biológico. Se elas pegassem o Covid, né? Que não é o caso. Aí nós teríamos 3 tipos de empresa. Primeiro, as empresas que estão bem. O que são empresas que estão bem? De caixa, elas estão bem estrategicamente falando, né? Então, para essas empresas, nós vimos aí um cenário muito promissor. Então, para elas aí, o Covid esse momento de pandemia, seria para elas aí uma gripezinha, né? Como diz o presidente lá no início. Mas isso aí, para essas empresas que estariam bem, seria uma gripezinha. O Sebrae fez um estudo que essas empresas seriam nada mais, nada menos que 2%. Então, é um universo muito pequeno de empresas que estariam bem no momento dessa pandemia. Depois nós teríamos aquelas empresas que seriam internadas, né? Aquelas que sofreriam, teriam dificuldade de caixa, para poder manter a equipe unida. Tá? Então, se essas empresas passariam por um perrengue, elas teriam algumas dificuldades. E essas dificuldades, mas nada
tão grave, né? Elas precisariam de alguma injeção de ânimo. E essas empresas, elas respondem por uma boa parte, não seria a maioria, mas uma boa parte. Geralmente, essas empresas, tá, elas têm caixa para 27 dias. E a pandemia durou mais do que isso, né? Só aqui em Manhuaçu, quantos dias ficaram fechadas as empresas? Em Belo Horizonte, nem se fala. São Paulo, então, né? As empresas ficaram fechadas por muito mais tempo do que isso. Por isso que muitas não aguentaram. E, por fim, o terceiro grupo, tá, que a gente viu, aquelas que realmente estão ruins. Já estavam ruins antes da pandemia, elas iam enfrentar a pandemia e, com certeza, o cenário para elas seria um cenário mais caótico. Elas teriam que depender, respirar por aparelhos, talvez, né? Dependeriam de outras para ajudar, precisariam de empréstimos, precisariam de outras coisas para que a empresa ficasse de pé. E a gente colocou isso para a nossa equipe. Para a nossa equipe falou, pessoal, qual empresa que nós queremos ser? As que estão bem, as que vão ser internadas, mas vão sair, ou as que estão bom para UTI, né? Então, fechamos aí, falaram, nós estamos bem, vamos trabalhar para que isso ocorra, e graças a Deus a gente chegou até aqui, graças ao nosso esforço de equipe. Tá? E aí, só que como que a gente vai emplacar isso? Como que nós vamos colocar isso em prática? Ah, bacana, é legal que tem uma estratégia, que nós vamos ser fortes, vamos brigar, vamos atravessar, né, como se fôssemos um barco, vamos atravessar esse mar revolto, né, de pandemia. Como vamos chegar até lá do outro lado, sem uma estratégia? Nós vamos afundar no meio do caminho. Foi aí que nós começamos, então. Vamos lá. Primeira ação, custos. Tá? Tivemos que bater forte nos custos. Tá? Isso aí, para nós, foi essencial. A nossa sobrevivência, poderia dizer. Cortar o que pode ser cortado, reduzir o que pode ser cortado, melhor, reduzir o que não pode ser cortado e postergar o que não tem como mesmo. Por exemplo, como que eu vou postergar uma conta de luz com minha concessionária de energia? Não tem jeito. Eu tenho que pagar. Eu posso atrasar, mas eu tenho que pagar. Tá? Tem coisas que não tem como cortar. Então, a gente botou isso, planilhou, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui dá para mexer, não dá. E aí a gente começou a bater forte em custos. Foi fantástico para nós conseguimos reduzir bastante coisa. Tá? Logicamente, existe a palavra renegociar, foi muito utilizada. Tá? Começamos a renegociar muita coisa. E isso aí, para quê? Para diminuir o impacto no faturamento. Tá? Isso aí foi bacana, a gente conseguiu diminuir essas despesas para que o faturamento que fosse impactado não sofresse tanto. Tá? O segundo ponto foi a equipe, né? E um ponto essencial, porque a equipe que nos carrega, que nos traz até aqui, que não adianta nada se você não tiver uma equipe alinhada, um time de futebol competente, né, entrosado. Você não vai fazer gol, você não vai ganhar campeonato, não tem jeito. E com a equipe nós criamos algumas estratégias. Foi o que? Trabalhar a comunicação, ou seja, nada de esconder de nada da equipe. Se está difícil, está difícil. Se está fácil, está ficando bom. Se está melhorando, está melhorando. Então, primeira coisa, comunicação clara, sem esconder. Se tem que demitir, vamos demitir, infelizmente. Tá? Mas tudo para quê? Para que a equipe não perca a nossa confiança. Tá? Isso, a gente viu muito isso. Eu queria manter a confiança ativa com eles. Depois, alguns funcionários ficaram meio que abalados, né, com o momento. Isso nós estamos falando do lado, mais ou menos, no início da pandemia, tá, pessoal? Foi a nossa estratégia de início. E, então, chamamos para bater aquela conversa, ter aquele diálogo de conforto, de motivação, para cima, né, de querer ajudar essas pessoas a falar que nós estamos juntos, que ninguém está trabalhando sozinho. Tá? Outro ponto também foi separar o joio do trigo. Tá? Agora é a hora da verdade. Quem é que está com a gente? Quem que eu vou poder contar nesse momento de dificuldade? Foi aí que a gente descobriu também quem estava de fato com a gente e que está até hoje. Tá? A gente teve a questão da doação, da maior doação, de entrega da equipe, a equipe trabalhar mais, aqui que eu falei, né? Se trabalhava 100, agora é 110%.
né? A gente conseguiu também, com os nossos gerentes, trabalhar aquela motivação 1 a 1 que a gente chama, né? É o feedback, né? Parar, dar o retorno, dar feedback, sentar, conversar com cada um, ouvir o que cada um tem a dizer, quais as sugestões. Porque às vezes a pessoa, o funcionário, ele não quer colaborar num ambiente coletivo, mas ele sozinho, às vezes, ele ajuda muito. Às vezes ele tem vergonha de colaborar num ambiente coletivo, mas ele quer colaborar com 1 a 1, eu e ele, a gente conversando ali, chegando, dando feedback bacana, ele consegue entregar algo que às vezes ele não entregaria junto com a equipe. Tá? Então, a questão de equipe para nós foi essencial. E por último, o terceiro pilar, né, que era custos, equipe, e o terceiro pilar é vendas. Nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Tá? Então, qualquer empresa que tiver, até as empresas sem fins lucrativos, elas precisam de dinheiro. Isso não é nenhuma novidade para ninguém. Nem que seja de doações, mas ela precisa. Então, nós focamos muito nos canais de venda, tá? Nas ações de venda. Criamos canais alternativos, né? Quem não fez isso, né? Quem que não antes não entregava produto, começou a fazer entrega pelo WhatsApp, entrega pelas redes sociais e começamos cada um fazendo o seu melhor, criando canais alternativos, né? Vendas online, redes sociais, telemarketing, e-mail, porta a porta, ou seja, videochamada, o que é que fosse necessário para vender. Então, são os canais alternativos, que nós ampliamos muito. Criamos promoções exclusivas para alguns tipos de cliente que nós temos, que isso também para mantê-los, para fidelizá-los ainda mais. E fizemos o foco. Nosso objetivo naquele momento e isso porque quando eu vou buscar novos clientes, consequentemente eu acabo esquecendo, eu acabo dando uma atenção que não deveria, eu precisava de uma atenção melhor. Isso acaba dando uma diminuída na atenção do cliente da base. Quando você está buscando novos. Mas quando você fala, olha, nesse momento, dificuldade, vamos parar de buscar novos clientes e vamos manter os que nós temos, nesse momento inicial de pandemia. Foi o que nós fizemos. E isso também trouxe muita coisa bacana. Tá? O que a gente viu nessa pandemia, todos, como eu falei, que todos passaram por dificuldades, não só as empresas, também os profissionais liberais também passaram, né? Médicos, advogados, todos passaram por dificuldades. Tudo isso vem caindo na nossa rede de clientes. Então, se eu tenho um cliente que é profissional liberal, ele não está tendo receita, provavelmente não vai comprar. Né? A gente viu muito isso. Então, peraí, vamos manter essa base, vamos ver o que a gente precisa fazer para que esses clientes não parem de comprar. Tá? E aí a gente viu essas estratégias dando muito certo. Tá? Quando a gente fala para os acadêmicos de administração, quando a gente fala é bom de falar em acadêmicos de administração porque a gente entende as ferramentas que são essenciais, né? Principalmente o planejamento. E o planejamento, para nós, administradores, é essencial. Não adianta nada você começar um empreendimento, começar qualquer investimento, se não tiver um planejamento definido. Tá? Para isso, o planejamento ele tem que passar por algumas etapas, né? De validações, de críticas. Né? O planejamento tem que receber crítica. Se todo mundo elogiar o planejamento e falar que ele está fantástico, tem uma coisa errada. Ele precisa receber crítica. Outra coisa, ele precisa ser feito a mais de 2 mãos. Ele precisa ser feito a 4, 6, 8, 10, 12. Quantas mãos for necessário. Ele precisa desse ponto. Então, uma coisa que a gente tem que trabalhar também, a valorizar o trabalho de equipe, é que não existe equipe. Existe nós.
tá? A gente brinca a gente brinca aqui na empresa que quando o gerente ele é muito, que graças a Deus não acontece, mas se o cara for autoritário, ele acaba sendo eu equipe, né? Então é eu que mando, eu que faço, eu que peço, eu que faço e aconteço. No nosso caso, a gente busca muito essa questão de estar junto, essa questão de fazermos, não só eu. De repente, a minha ideia com a ideia do colaborador, do ideia do colaborador, vira uma grande ideia. Antes da pandemia, só para a gente falar um pouquinho de planejamento, com a importância dele, antes da pandemia, a empresa, no nosso planejamento estratégico, nós criamos um desafio, tá? Que cada empresa, que a gente faz reuniões mensais, essas reuniões elas são muito produtivas, tá? Então, as reuniões que a gente faz, reuniões práticas, né? Reunião aquela teoria, onde vai lá, um fala e os outros ficam calados. Não, existe uma reunião de mão dupla, né? Todos falam e todos ouvem. E a gente criou um desafio para essas equipes, para inovação, tá? Criamos umas regras para que essas equipes elas nos apresentassem, e isso foi em setembro, mais provavelmente em setembro, início de outubro, a gente criou esse desafio para eles. Tá? Administrador adora desafios, tá? Equipe, aqueles profissionais empreendedores, aqueles que realmente têm a administração na veia, né? Eles adoram desafio. Então, quando você chega para ele, olha, eu tenho um desafio para você. Vocês vão ter X dias para criar um novo serviço para nós, para o nosso grupo, e esse serviço ele tem que ser validado, esse serviço ele tem que ser viável e ele tem que gerar valor. Para quem já fez Empretec aqui, não sei se algum já fez, sabe o que eu estou falando. O Empretec é bem isso, tá? Do Sebrae. E nós lançamos o desafio. Então, eles de outubro a dezembro, eles tinham que lançar para a gente, criar para a gente os novos serviços. E foram criados. Tá? Então, isso já entrou no planejamento estratégico que a gente tinha, que por hora ficou esquecido por causa da pandemia, né? Que eu falei. E já estava tudo pronto para ser colocado em prática. Então, foram criados 3 serviços fantásticos, tá? Que foram validados, que tornaram-se viáveis. Tá? As equipes se orgulharam disso, né? Se orgulharam das suas crias, vamos assim dizer, né? E esses serviços já estão entrando no mercado agora. Por quê? No momento da pandemia ficou suspenso esses novos serviços, a gente não entrou com eles, nós suspendemos a implantação desses serviços, os novos serviços, né? E há mais ou menos uns 60 dias, a gente voltou com eles e voltamos a toda. Então, eles já estão em fase final. Alguns já foram lançados. Inclusive, um que a gente está lançando agora, que já está sendo comercializado, é a questão do nosso serviço de alarme monitorado, que a gente chama de alarme inteligente, tá? Onde a sua empresa, ela vai ser empresa ou residência, ela não atende só a pessoa jurídica, onde a sua empresa, ela vai, além de receber as informações do alarme, você vai ver a sua empresa. Então, o que a gente viu, né, nesses 20 anos de Estado? A gente aprendeu muita coisa, tá? A experiência nos ajuda muito. A gente viu nesse período que quando uma empresa é invadida, logicamente a gente chegou a um consenso com a equipe. Quando uma empresa é invadida, a primeira coisa que os bandidos querem levar é o sistema de câmera, né? Para não deixar pistas. Então, quebrar as câmeras, detonar com um aparelho que grava as imagens, né? E a gente pensou uma coisa, peraí, como que eu vou fazer para que isso não fosse atingido? Para que aquelas imagens fossem salvas e permanecessem salvas. Mesmo o bandido quebrando tudo. Aí a gente criou o alarme inteligente. Então, hoje, a partir do momento que o alarme é disparado, as câmeras entram em ação, elas gravam até o momento em que é tratado o incidente. Os bandidos vão embora, ou eles quebram o equipamento, não importa. Até o momento que eles quebram o equipamento, a gente grava tudo. Não importa, ele pode tacar fogo na empresa, que não tem problema, vai estar tudo gravado nas nuvens. E a gente vai saber quem fez isso. Tá? Então, esse alarme e esse serviço ele vem atrelado a um monte de benefícios. Tá? Então, tudo isso foi criado, tá? De uma equipe. Se fosse para eu, Zé Geraldo, criar esse serviço, talvez eu não criaria
forma como está sendo feito. Mas como você soma, né, bota mais mão na massa, aí você vê que você começa a ser mais crítico, né? Olha, isso aqui não está tão bom. Vamos melhorar, pessoal? E todo mundo entende que temos que melhorar. E aí as coisas vão caminhando, vão se encaixando e as coisas acontecem. Para mim, então, assim, a minha visão, a minha filosofia de trabalho é equipe. Eu gosto de equipe, eu sei que tudo eu preciso de equipe. A gente não faz nada sozinho, tá? Por melhor que você seja, a partir do momento que você pensa com mais alguém, você fica melhor ainda, tá? E isso aí eu tenho para mim como uma filosofia, carrego isso, onde a gente trabalha, onde a gente leva, eu preciso de pessoas. Preciso, nada dos projetos andam sozinho, nada dos projetos. Eu não dou conta, primeiro, ou eu sou estratégico ou eu sou operacional. Eu não consigo ser os dois, tá? Tem o tático ainda no meio do caminho ainda, né? Estratégico, tático, operacional. Então, eu não consigo ser os três. Ou eu sou estratégico, ou eu sou tático, ou eu sou operacional. Então, para lidar com essas três esferas, eu preciso de equipe, eu preciso de pessoas antenadas, eu preciso de pessoas comprometidas com a nossa filosofia. E hoje é realmente uma filosofia. Quando você traz uma equipe para trabalhar, você cria uma equipe que adota a sua filosofia, que briga por ela, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu sempre falo o seguinte, que montar uma empresa num papel, colocar uma empresa, um CNPJ ativo, criar um ponto, pintar, fazer uma logomarca bacana, abrir uma porta, botar produtos, isso é fácil. Isso não é difícil. Agora, difícil é fazer isso durar. Aí é complicado. Aí você vai precisar de usar todas as técnicas aí de administração, todos os conhecimentos que o professor Paulo e sua equipe de professores aí passaram, ensinaram para vocês, tá? E a gente vai precisar disso todos o novo nicho, talvez, poderíamos assim dizer, que é o coach. O coach, para mim, ele entrou nessa área. O coach, eu trabalho com coach hoje na empresa. Isso é claro e certo que fez uma diferença enorme. E a minha função, a minha formação de coach, ela é mais voltada para o negócio. Então, o coach de negócios, ele é um pouquinho diferente do coach para os coaches, né? para as pessoas físicas, vamos assim dizer, pode ser pessoa jurídica, mas quando você trabalha com equipe, é mais fácil, eu vejo um resultado mais homogêneo, e você vê os resultados acontecendo de forma mais fácil. Também, trabalhar com coach para pessoas, né, é legal, é bacana, tá? Mas quando você joga, que é a minha praia, o meu negócio, o que eu gosto de fazer é trabalhar nesse universo de negócios, nesse universo de empresarial, isso é gratificante, tá? Então, você chega sexta-feira, você está com muito fôlego ainda, você está animado, os dias passam, você não vê, porque você está totalmente inserido naquele contexto, tá? E a equipe, ela responde muito bem por isso, tá? E o que eu aprendi? Vamos pegar assim a lição dessa pandemia. O que eu posso dizer para vocês que a gente pode se ali dar um resumo ali básico do que o pós-corona, o que a gente está aprendendo, né, com essa pandemia. Primeiro, vão ficar os melhores funcionários. Quem não estiver respondendo à altura, eles vão sair. Isso aí é claro. Para mim, isso é tranquilo. Os funcionários eles vão abraçar ainda mais a sua filosofia de empresa depois dessa pandemia, porque eles vão fazer o seguinte, olha, a empresa X ela não me abandonou, então eu não vou abandonar. Então, a fidelidade de funcionário de empresa, a minha visão, tá? Na minha concepção, ela vai aumentar. Não é que ela vai sanar todos, vão continuar existindo ainda a infidelidade de funcionário, mas a boa parte vai aumentar, essa fidelização de funcionários para a empresa.
O mundo digital, é claro, notório, que disparou, né? Reuniões digitais, hoje todo mundo é digital, venda de celulares, nunca vendemos tantos celulares como agora, nunca vendemos tanto computadores como agora, nunca vendemos tanta webcam, olha para você ver, webcam que estava abandonada lá nos cantos dos estoques lá, agora veio à tona e não tem nem mais para vender, de tantas webcams que foram vendidas. Olha o que o mercado digital faz, que loucura, né? As reformas políticas, a gente depende já das reformas macro, né? Televendas em alta. A gente viu que algumas empresas também, a gente tem essa consciência que algumas empresas elas não vão crescer como cresceriam, mas vão se estabilizar e outras vão retornar. Vão retroceder aí de 2 a 4 anos para alguns setores especificamente. A empresa que ficou fechada aí 4 meses, poxa, uma empresa dessa ela vai trabalhar muito para tentar resgatar a posição que ela tinha antes. A comunicação ela vai ser muito ela sempre é importante a comunicação, né? Mas a comunicação ela vai ficar ainda mais forte, ela é mais necessária, não tem como não utilizar a comunicação de forma mais efetiva. E negociações acirradas, não tem como a gente falar também que daqui para frente vai ficar mais fácil vender, né? Vender vai ficar mais difícil. Os clientes eles estão mais exigentes. Hoje você passa um preço, o cara já com o smartphone já cota aí na internet, vê se o produto está muito fora de mercado. Olha, até tanto eu compro com você, até tanto eu compro pela internet. Eu prefiro esperar. É desse jeito que você ouve. Tá? Então, não está fácil vender. As negociações vão ser acirradas daqui para frente. Eu acredito muito nisso. E aí nós temos esse conjunto da obra. A gente tem a convicção que nós, administradores, né, a gente precisa cada dia mais estar preparado para as regras do jogo que mudam. As regras mudam constantemente. As regras elas não são estáticas, né? A gente, há alguns anos, aí, a gente sempre viu falar, né? As coisas acontecem de forma muito rápida, a velocidade das mudanças. Agora, eu não posso nem falar em velocidade, as coisas estão acontecendo online, né? As mudanças estão de uma forma tão gigantesca, né? Que muitos megas de velocidade aí que essas negociações, que essas mudanças estão ocorrendo. E nós temos que cada vez mais ficarmos antenados. Eu tenho a certeza que o aprendizado ele é contínuo. Não necessariamente eu falei, eu me formei, eu fiz uns cursos aí, fiz uns MBAs aí e estou bem na fita, não preciso mexer com isso mais nada. Lê do engano. A gente precisa nos preparar a cada dia. Cada dia você aprende uma coisa nova. A cada dia você tem que estar aberto ao aprendizado. Essas coisas, às vezes você aprende com quem você menos espera. Uma possibilidade de um negócio novo, a possibilidade de uma ideia nova, possibilidade de melhorar alguma coisa, um processo, melhorar uma tarefa com uma simples conversa. Tá? Então, temos que gostar de gente, isso é essencial. O administrador ele tem que gostar de gente, pessoal. Não dá para poder ficar, eu não gosto de gente, eu vou ficar na minha sala lá quietinho e deixo as pessoas resolverem lá. É muito fácil, mas o resultado não vem dessa forma. Então, precisamos gostar de gente e precisamos ter que saber que nós estamos aqui para resolver problemas. Eu estou aqui para resolver problemas. Amanhã eu vou trabalhar para resolver problemas. Seja de quem for, de qual empresa, a nossa tarefa é essa, o nosso objetivo é esse, facilitar o dia a dia. Para facilitar o dia a dia, eu preciso resolver problemas. Nada diferente disso. Tá? Então, pessoal, basicamente a gente deu aqui eu fiz um resumo, né, dessa nossa aventura, podemos assim dizer, nesse momento de pandemia. Graças a Deus, estamos sobrevivendo bem, muito bem. Os negócios hoje estão, ao contrário do que a gente imaginava no início da pandemia, né? A gente estava com um certo receio, uma dificuldade muito grande, né? Imaginando uma dificuldade muito grande, que graças a Deus a gente viu que o mercado estava muito carente, mesmo em pandemia. Nós tivemos, principalmente, as empresas nossas, a Netvex, por exemplo,
Netflix já teve um consumo absurdo no momento de pandemia, de consumo de internet. Nós tivemos que investir em estrutura, aumentar a estrutura, porque nós chegamos ao limite de capacidade instalada. E a gente conseguiu, graças a Deus, graças à equipe, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso e hoje nossa capacidade está muito mais além do que nós temos hoje. Então, hoje, conseguimos aumentar muito a nossa capacidade. Mas naquele momento de pandemia, ele me fez tirar a bunda da cadeira. Falou, opa, peraí, vamos lá, vamos aumentar, vamos mexer aqui, porque o cliente está querendo muito mais, tem mais cliente querendo entrar, precisamos vender mais internet, precisamos de mais megas de internet para esses clientes. E aí a gente conseguiu atender de forma ordeira. Tá? Então, eu gostaria de parabenizar aos administradores, né, aos futuros administradores que aqui estão, que ontem foi o nosso dia, né, mas o dia do administrador, na verdade, são todos os dias, não é só o 9 de setembro. Né, que a tarefa é árdua, não é para qualquer pessoa, a gente sabe disso, para a administração não é para qualquer pessoa, tem que ter vontade, tem que ter sangue na veia, porque os desafios são enormes. Tá? E a vantagem da administração é que ele te dá um leque de possibilidades. Né? Você não tem que necessariamente montar uma empresa. Necessariamente você tem N caminhos a ser seguidos. Tá? Essa que é o bacana da administração, isso que me fez escolher esse caminho. Tá? Dos cursos que eu já fiz, todos foram focados na administração. Tá? E outros mais que eu vá fazer também nesse segmento, nesse sentido, de melhorar a gerência, de melhorar a gestão, de buscar crescimento da equipe, da empresa. Então, tudo isso focado em resultados. Isso é bacana. A empresa, os processos agradecem, né? E isso tudo você traz isso de forma mais leve, para que a equipe ela não sinta que está sendo, que as mudanças, você diminui um pouquinho a resistência às mudanças. Os nossos futuros administradores aí, e parabéns pela escolha do curso mais uma vez. Bom, gente, gostaria de agradecer ao José Geraldo e falar para vocês que, olha, para vocês verem aí, né? Você já estou trabalhando com vocês, eu falo com os alunos, com os professores que estão presentes aí, que nada é por acaso, né? Fui presenteado aí pelo professor José Geraldo com várias falas que são as minhas, são modelos de gestão, né? Adotados por mim também, como trabalho em equipe, parceria, todo mundo junto, aprendendo toda hora e caminhando. Professor não, José Geraldo, prazer em te conhecer, assim, foi de Prazer é todo meu, professor. suma importância as suas palavras, não o conhecia, viu, gente? Isso é bom que vocês fiquem sabendo também. Fui apresentado por ele através do professor João, primeira vez que eu estou vendo aí, e vocês verem que a gente fala, né, o que a gente tenta passar para vocês, vocês estão vendo aí na prática que realmente acontece. Que não só eu, Paulo, que falo desse modelo de gestão adotado por ele aí. É uma gestão participativa mesmo, e isso não é tendência, não, isso é sobrevivência agora. Não existe eu mais não. O eu morreu tem muito tempo. Então, fica a lição aí de mais uma pessoa falando para vocês que não sou eu, né? O professor José Geraldo está aí para compartilhar isso com vocês. E deixo aberto aí para alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, Geraldo? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, está à vontade. Sim, fico à disposição. E mais uma vez, o Futuro agradece. Eu, Tânia Manhuaçu, faço questão de conhecer pessoalmente. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, professor. Todo meu. Tá. Que a gente precisa de troca. O que eu falei, né? Network é tudo, né? Tudo. A gente precisa estar sempre antenado, buscando novos contatos. Isso aí é essencial, é sobrevivência. Rede de relacionamento hoje não tem jeito. Não, Alguém, não gente? tem mesmo. Sem... Tá aberto, gente. Boa noite, professor Paulo. Boa noite. Ô, Johnny, mais uma vez, vou te agradecer aqui em nome de todo mundo. Muito obrigado pela confiança de sempre, pela parceria. Muito satisfeito. Agradeço a confiança. Quando você falou disso aí, deixo o meu agradecimento aqui perante a todos.
você também, né? Agora você, né? É uma parte dessa equipe aí, já conhece meu trabalho, vê como é que eu trabalho com gestão de equipe, com planejamento, execução e controle. Muito obrigado pela indicação do José Geraldo aí. Tá, Eu que agradeço, obrigado. né, por ter, né, a gente conversando lá, o que a gente pode fazer, trazer para os alunos, porque esse tempo difícil que todo mundo está passando. Então, assim, mais uma vez, queria agradecer ao administrador José Geraldo, porque na hora que a gente estava conversando, ele veio na minha cabeça, assim, como, né, até um estalo mesmo, assim, de tudo que a gente está vivendo, e o administrador José Geraldo, a gente sabe que ele é um grande empreendedor da cidade, sempre está participando com a gente nos eventos do CRA, podendo estar nos alegrando, né, com as suas palavras, sabe, palavras empreendedoras. Ano passado ele deu depoimentos falando sobre toda a sua carreira, como que ele fez, né, para poder criar seus empreendimentos, que hoje ele tem um grupo, né, grande na cidade de Manhuaçu. Então, na hora, eu pensei, né, e falei assim, seria uma pessoa que vai brindar os alunos com a questão prática, né? Todos os ensinamentos dele que ele vem passando como empreendedor e como administrador, porque a gente sabe, né, que a gente tem vários empreendedores que passaram por essa situação, né, mas que não são administradores por formação. Então, o que mais tem? Então, o que nós vimos no início de março, que foi o impacto, né, que no dia 15 de março, pelo menos em Manhuaçu, que foi o decreto mesmo municipal de fechar todas as empresas. Então, o que o Zé Geraldo falou que é o plano B, ninguém tinha, porque ninguém sabia, que assim, a gente já estava esperando, né, mas não sabia que vinha tão forte assim, e acredito que todos os empreendedores foram pegos de surpresas, né, principalmente os pequenos e as áreas, né, as áreas de serviços que não são os não essenciais sofreram mais, né? Salão de cabeleireiro, os personagens, os clubes tiveram que fechar, as escolas, né? Desde o primeiro momento nós paramos de não ter aula. Então, isso sofreu um impacto muito grande. Então, assim, a gente ter essas palavras, né, de um empreendedor e um administrador nos faz entender a importância, né, de ter as habilidades, competências, ferramentas necessárias para enfrentar essa dificuldade, porque o mercado ele é inconstante, né? A gente vai enfrentar vários problemas durante toda a nossa rotina empresarial, né, todos os processos, mas, assim, essa pandemia ela foi algo que eu nunca vi, nunca passei por algo assim. Então, assim, nem como administrador, nem como pessoa. Isso nos faz crescer também. É isso que eu queria, né, colocar e até passar para o administrador Geraldo como uma forma de pergunta. Zé Geraldo, então você falou assim, hoje, né, as oportunidades que você teve e isso fez se tornar oportunidade de negócio, né? Mas o que nós vimos foi o que no início empresas já fechando no primeiro mês, mandando funcionário embora, né? De uma certa forma, até às vezes aproveitando, né, para o momento ruim que essas empresas já estavam passando, que não tinha capital de giro, já não conseguia mesmo a se manter e acabou meio que assim colocando culpa na pandemia ou por medo de não conseguir também sobreviver, fecharam várias empresas, até megas empresas que eu vi. Você acha que isso falta essa visão do administrador, né, que é a nossa essência mesmo de desafio e de querer planejar, organizar, dirigir, né? Ou você acha que não tem a ver, né? Que às vezes é um empreendedor que ele queria realmente se aproveitar da situação, ou falta essa visão do administrador? Olha, Johnny, a pergunta é interessante. Muitas empresas já estavam fechando, tá? E vieram botar a culpa na pandemia. Se não tivesse a pandemia, se não tivesse a pandemia, essas empresas já iriam fechar mesmo, tá? A pandemia foi vamos falar assim, o estupim, né? Para que eles colocassem a culpa em alguém. Falar, tá vendo? Eu quebrei por causa da pandemia. Na verdade, já estava vindo quebrado, né? A ideia, mas quando a empresa quebra,
pessoal, a minha visão de empresa é porque faltou gestão. Uma empresa não quebra. Eu já vi empresas de maiores segmentos, dos melhores segmentos, mais competitivos, quebrarem. Como que pode? Onde todo mundo gosta de comprar, onde todo mundo compra, e a empresa dessa fechar. Não existe. Então, é falta de gestão. Hoje, o supermercado, por exemplo, o supermercado não fechou um dia na pandemia. E a gente vê supermercados fechando, e vê mercearias fechando. Peraí, como assim? As empresas não... Então, isso acontece. Aqui que eu falei no início, né? Nós pontuamos os 3 tipos de empresas, né? Essa aí que você deu o exemplo é que estava na UTI mesmo, tá? Ela já chegou na UTI, quando o Covid pegou, ela estava muito fraca. Então, foi esse ponto aí que eu vejo. Então, faltou sim gestão, faltou liderança. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que, o que eu falei, o que me trouxe até aqui não me garante amanhã. Tá? Então, poxa, a Microplan tem 20 anos de história. Não quer dizer que ela vai viver mais 20 anos, mais 10 anos. Vai depender de como nós vamos conduzir isso. Qual o cenário vai ser isso? Vai ser favorável ou não? Como eu vou me adaptar a esse cenário? Então, tudo é questão de adaptabilidade. Zé Geraldo, eu vou compartilhar Obrigado. com você uma experiência, obrigado pela resposta. Olha só, dessa pergunta do Johnny, no dia 13 de março, eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava numa reunião com o nosso diretor, Guilherme, não sei se você conhece, de Manhuaçu, conversando sobre a Covid. Aí a gente conversando, uma reunião institucional, ele perguntou como é que vai ser isso. Eu falei, isso vai chegar aqui. Nós temos um planejamento estratégico em uma semana. Nós somos a primeira faculdade do Brasil, a nível Brasil, a lançar as aulas remotas. No dia 19 de março, quando iniciou a pandemia, nós somos os primeiros a lançar esse tipo de plataforma que está até hoje, que é o Zoom. Dentro da gestão participativa e dentro da equipe toda que tem lá. As pessoas estão aí junto, estão compartilhando isso comigo. De prova, a gente foi foi a primeira faculdade a fazer isso. Ninguém acreditava que isso aconteceu e está aí hoje, dentro da gestão e dentro da administração. É isso aí. Isso é prova, professor Paulo. Isso é prova da adaptabilidade, né? Isso. Então, de ser flexível, né? De estar aberto às mudanças. Porque se vocês não tivessem essa abertura, muito provavelmente vocês iam entrar muito depois, né? Exatamente. Foi isso. Né? Depois que todo mundo já passou, né? Isso aí a gente fez antes. Cortou. Os alunos têm alguma pergunta aí? A gente está estudando teoria lá da administração, meus alunos presentes, sobre as habilidades e competências aí, pessoal. Vamos aí aproveitar aí o compartilhamento, né, do administrador Zé Geraldo. Nós temos alunos aí também, viu, João? Nós temos alunos contábeis também aí. Se você rolar aí, você vai ver que tem muita gente. Eu convidei da última hora para eles participarem também. Pergunta, gente, a hora é essa aí. Só de contábeis também? Tem. Então, é outra área essencial, né? Outra área essencial que tem crescido muito. O setor contábil, ele tem ajudado e muito em administração, porque hoje informações, né? Ela vem do setor contábil, né? O setor contábil é essencial. É uma parceria bacana, né? Tem tudo a somar isso aí. Nós temos lá, José Geraldo, que é o seguinte: lá a pessoa faz 4 anos no curso de administração, sai formado como administrador e vice-versa. Correto. 4 anos sai formado contador. Com mais 2 anos, ele é administrador e contador ou contador administrador. Isso é uma forma que a gente conseguiu unir os 2 cursos. São cursos que possuem disciplinas em comum. Sim. E com mais 2 anos, a pessoa sai com 2 graduações dentro de Manhuaçu. E olha para você ver, isso é dentro de Manhuaçu. Não, bacana. Conseguiu trazer essa ideia para o mercado aí. Então, os 2 cursos lá chamam Escola de Negócios. São os 2 cursos juntos. Maravilha. Isso é importante, porque as disciplinas têm muita coisa correlata, né? Tem muita coisa que tem a ver, né? Nessa história toda aí. 66% do curso são juntos e 34% são matérias específicas. Pois é, então as duas não tem como falar, né? Que uma vive sem a outra, né? As duas têm que caminhar juntas. Né? Todo bom administrador tem que ter uma boa assessoria contábil aí, sem dúvida nenhuma. Ô, José Geraldo. Sim. Você acha que essas empresas que fecharam, se tivesse uma boa administração, uma boa gestão, talvez teria conseguido se reerguer agora na pandemia?
Porque eu não sei as outras cidades, eu falo de Manhuaçu, a gente desde o início do ano, porque tá todo mundo sofrendo aqui. Primeiro veio a enchente, aí assim, muita gente, né, infelizmente perdeu muita coisa e já estava abalado. Depois da enchente veio só caindo mais e mais, aí veio com a pandemia. Muitas das empresas que fecharam, fecharam porque assim, mal conseguiu sair da enchente, perdeu tudo e depois ter meses fechado. Você acha que se tivesse talvez uma boa administração, talvez se isso já tivesse... Porque a gente não preveu nem a enchente nem a pandemia. Sim, sim, de forma nenhuma. Na verdade, a gente vê, as dificuldades elas não acontecem de uma hora para outra, né? Foi aqui no último ano que as coisas pioraram. Não, a gente já estava vindo de uma economia abalada, primeira coisa, né? A economia não estava lá essas coisas. Falando aqui do universo de Manhuaçu. Depois a gente viu que aí tivemos o problema da enchente, que já vi comentários aqui que foi a maior enchente da história, né? Da cidade, que deixou muita gente aí em situação de calamidade. E depois disso, aí olha para você ver como que as coisas foram. Da enchente até o início da pandemia, muitas empresas já estavam restabelecidas. Né? Mesmo que mancando, mesmo com a perna machucada ali, ela estava restabelecida. Mas aí depois veio a pandemia. Poxa, eu já tinha acabado de sair de uma enchente, agora eu vou pegar uma pandemia de ficar com loja fechada? Realmente, é aquela questão, né, de oportunidade faz o ladrão. Então, assim, a gente tivemos a oportunidade de melhorar e, de última hora, a gente tivemos dois grandes problemas, que é a pandemia e a enchente. Então, essas empresas, se elas não estivessem em situação confortável, pelo menos, né, antes disso tudo acontecer, muito provavelmente essas empresas elas estariam ainda na ativa. Tá? A gente não pôr, logicamente, cada caso é um caso, né? Mas muitas dessas empresas estariam na ativa. Mesmo que, olha, eu vou conseguir um empréstimo para que meu negócio continue. Porque para muitos empresários, o negócio dele, ele cansou dele. Então, nesse caso, não tem remédio. Tá? O cara que joga a toalha e falou, olha, eu não quero mais mexer com esse segmento, não quero mais mexer com isso, você pode pegar todas as suas ideias, todo o seu dinheiro e colocar ali que ele não vai querer. Ele pode investir em outra coisa. Então, ocorreu muito isso. Eu não vou mexer mais com esse segmento, o segmento está ruim, eu vou abrir um outro. Eu conheço empresários que fechou um segmento e abriu outro. Tá? Ele continua empreendendo. Tá? Não é que ele quebrou de ficar sem nada. Não, ele fechou o segmento e abriu outro. Agora, outros sim, tem outros que quebraram e fecharam mesmo, porque já estavam vindo da dificuldade. Então, não foi de um momento para outro isso. Já vem acumulando isso talvez há anos, né? Essa situação. Não sei se eu respondi essa sua pergunta. Não, respondeu sim. Obrigada. Tá, joia. Mais alguém, gente? José Geraldo, boa noite. Boa noite. Fábio. Com isso, quando você estava falando sobre o seu plano, sobre não ter esse problema da pandemia tão incisivo na sua empresa, você falou dos gerentes que te ajudaram sempre ali na comunicação. E uma coisa que a gente está estudando, tanto em administração quanto em empreendedorismo, com o professor Breno, falando sobre uma característica de cada um. Os seus gerentes, que o senhor lembra alguma característica como um empreendedor que vai para mais essa direção, outra direção, até o senhor, porque cada uma tem a sua forma. Você falou que o cara que é muito exigente, ele acaba não melhorando o aspecto de comunicação. Tem algum gerente assim que vai mais para esse lado, que ajudou muito na pandemia para ela não cair? Fábio, eu te falo o seguinte, há alguns anos atrás a gente tinha uma dificuldade muito grande com os gerentes. Os gerentes eles eram individualistas, né? Estou falando isso de alguns anos, não estou falando do momento. Então, eles eram individualistas. Ora, era eu e minha equipe, acabou e dane-se o resto. A gente conseguiu, depois que eu comecei a estudar, a trabalhar mais com a questão de equipe, trabalhar mais aí entrou o coach, onde que eu falei, entrou o coach aí, entrou esse lado, vamos falar assim, business do negócio, né, do coach, e aí eu consegui alinhar, eu fiz um alinhamento com eles. Eu tinha gerente que era extremamente agressivo em vendas, mas ele era ruim de equipe. Eu tinha um que era bom de equipe, mas era ruim de vendas. Então, era muito instável, tá? Cada um na sua área.
Aí, com esse trabalho que eu fiz, que eu venho fazendo, que não acabou ainda, né? Em algumas reuniões, nós criamos um certo a linha. Nós alinhamos um mínimo necessário, né? E a partir daí o céu é o limite. E aí eu consegui disponibilizar, dinamizar mais as dificuldades que eles tinham. Por exemplo, quem tinha dificuldade para lidar com a equipe, fazer reuniões, hoje faz isso com a mão para trás, entendeu? Porque a maioria das pessoas, eu falo que é questão de comunicação. Se você falar para o seu gerente, olha, está tendo pouca reunião com a sua equipe, ele quase dá um treco. Alguns anos atrás era isso. Eu tenho que fazer reunião com a minha equipe, Deus me livre, eu não quero encarar esse povo, né? Eles preferiam tratar no 1 a 1, como a gente falou. Mas depois que a gente viu isso, aí a questão da liderança, ela floriu. Ela florou de forma gradual e hoje eu posso trazer para você, assim, tranquilamente, que hoje... E outra coisa que aflorou muito com eles também, que eles têm, hoje eles têm autonomia. Que ainda também não adianta você dar responsabilidade sem autonomia. Né? Eles têm autonomia. Eu, por exemplo, hoje, quando um gerente quer contratar um funcionário, ele sabe que ele está contratando para o time dele. Não sou eu que tenho que contratar. Então, eu não fico nem sabendo. Quando tem que contratar um técnico de informática, né? Por exemplo, o gerente ele sabe o que ele precisa. Entendeu? Eu não tenho que entrar no meio, não, você está contratando errado, vem cá, faz isso. Eles até sabem. Hoje a gente criou, uma coisa bacana que a gente criou, no coach me ajudou muito isso, nós criamos uma rotina de contratação. Tá? Que antes, o nosso maior erro, antes de perguntar assim, mas onde você mais errou? Nas contratações. Tá? As minhas maiores dificuldades eram nas contratações. Que acontece? Você precisava de alguém que me... Um exemplo, né? Nos bichos. Vamos pegar aqui um exemplo dos bichos. Você queria que alguém miasse. Eu contratava cachorro e queria treinar cachorro para miar. E não ia conseguir. Eu queria que latisse e eu contratava um gato e queria treinar o gato para latir. Eu nunca ia conseguir. Então, os maiores erros que nós tivemos foi na contratação. A partir daí que a gente definiu um plano de contratação, uma regra de contratação, como os caminhos, né, as etapas de contratação, as coisas mudaram drasticamente, muito, né? Drasticamente é o contrário. Melhorou muito as contratações. Então, negócio. Ele sabe que, se eu errar, eu que vou sofrer com isso. Porque eu vou colocar um funcionário ruim, e esse funcionário ruim vai me dar trabalho, depois eu vou ter que mandar embora e contratar de novo. E vai começar o ciclo de novo, né? Esse ciclo infinito. Então, aí alinhamos isso e, graças a Deus, o que se destaca nisso tudo aí é a capacidade de liderança deles. Mais alguém, gente? Acho que não. João Geraldo, então, muito obrigado. A gente encerra aqui. Uma boa noite para vocês aí. Obrigado, professores. Obrigado a todo mundo que participou. Mais uma vez, a Faculdade do Futuro te agradece aí pela essa honra de ter tido esse bate-papo descontraído com vocês. Sempre à disposição. Nós também. Uma boa noite para todos aí. Fiquem com Deus. Perfeito. Vou estar sempre à disposição. Amém. Obrigado. Boa noite, pessoal. Se precisar, estamos às ordens. Valeu. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez. Abraço a todo mundo. Valeu. Boa noite, obrigado.